Em nome da ACAD Brasil, do Setor Nacional das Academias, gostaria muito de agradecer Gustavo Almeida, Fábio Saba e toda a equipe da Fitness Brasil. Agradecer também a Liz Clark, CEO da IRSA, que veio prestigiar aqui o encontro. A Liz deve estar perdidinha aqui em algum local. Quero também agradecer a presença de toda a nossa diretoria, de todos os nossos líderes regionais, porque sem vocês nada disso seria possível, sem esse trabalho, sem esse empenho. Pessoalmente, eu quero agradecer a vocês por acreditarem e por me darem essa honra de estar aqui aparecendo, dando tchau, mas quem está fazendo todo o trabalho é vocês. Quem está empurrando o carro no dia a dia é vocês, eu só estou aparecendo. Também eu quero agradecer aqui a todos os nossos associados, a todos os empresários e gestores e os nossos patrocinadores, porque sem vocês que acreditam nesse trabalho, nessa entrega, nada disso também estaria acontecendo. Também quero agradecer aqui às autoridades presentes. Eu quero agradecer aqui, em nome do meu grande amigo, presidente do CREF São Paulo, Nelson Leme. Cumprimentando você, Nelson, eu quero cumprimentar todos os presidentes de CREFs aqui reunidos hoje. Muito importante a presença de vocês, muito importante o CREF estar preocupado em conhecer de fato esse mercado, de conhecer de fato quem são os empresários, conhecer de fato quem são os grandes empregadores desse grande mercado. Quero agradecer também aqui, na figura do meu grande amigo Tarcísio, a presença do CONFEF. O CONFEF tem a obrigação de regir, tem a obrigação de realizar grandes construções para que esse mercado cresça e não que esse mercado fique parado no tempo. Então esse é o grande desafio do CONFEF, fazer com que esse mercado cresça. Quero agradecer aqui, em nome do meu amigo Gustavo Fleming, todos os presidentes de sindicatos patronais aqui presentes. Quero agradecer na figura do meu amigo Almero, que é presidente do FENAC, que representa vários estados que não têm o sindicato patronal, e é ele que faz esse trabalho incrível de doação ao nosso setor. Muito obrigado por estar aqui presente. Eu sei que não é fácil, você teve que cancelar algumas viagens aí para estar aqui hoje com a gente. É muito importante você estar aqui e conhecer esse mercado. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui, gente, é a comunhão, é a união de todo um setor. Então o trabalho que nós estamos fazendo hoje, o trabalho a qual a ACAD está encabeçando, não é de profissional, não é das academias, e sim é uma luta contra o sedentarismo. É uma luta para que aqueles 95% da população que não praticam atividade física passem a praticá-la. É colocar o nosso setor em um outro patamar. Esse patamar a gente vai colocar. Mas para que isso aconteça, precisa de todos vocês. Esse é o nosso 24º encontro, esse é o encontro na 24ª edição da IRSA Fitness Brasil, que marca uma fase de otimismo e de aquecimento no nosso setor. Entre os quais, dos setores que estão nos olhando, o setor financeiro. Eu quero aqui dividir com vocês algumas experiências. A ACAD Brasil vem sendo procurada por vários grupos que representam fundos financeiros para entender o nosso setor. Com isso eu quero dizer a vocês o seguinte: se preparem, se profissionalizem, façam tudo da melhor forma possível, porque o setor financeiro está tentando, está olhando e vai colocar muito dinheiro no nosso setor, fazendo com que o nosso setor cresça, mas só aqueles que estão preparados vão pegar essa onda. Então se preparem, essa onda está se formando, não deixem ela formar para vocês correrem atrás. Então, eu quero trazer isso para vocês porque nós precisamos ter melhores ferramentas de gestão, nós precisamos ter melhores entregas e estamos no caminho para isso. A participação da ACAD Brasil nesse evento também marca o lançamento oficial de um grande movimento. Nós somos essenciais à saúde. Vocês estão vendo alguns de nós aqui com a camisa. Eu não vou explicar muito, eu vou deixar aqui o Patrick falar isso daqui a pouquinho para vocês. Na bolsa que vocês receberam, em todas elas tem uma camisa, entre outras coisas aí. Dêem uma olhada aí. Que tem como objetivo maior colocar as academias e os profissionais de educação física em seu devido lugar, o de promotores de saúde. E além disso, fazer com que as
os gestores governamentais observem o nosso setor, valorizem o nosso setor e reconheçam o nosso setor. Nós somos ferramentas da atenção primária da saúde. Nós entregamos saúde à população brasileira. E essa entrega faz com que o aumento da produtividade e a diminuição do gasto no Sistema Único de Saúde faça com que tenha mais recursos financeiros no nosso Brasil e faça com que a nossa população se torne mais saudável. Isso é fundamental para a economia do nosso país. E um dos grandes desafios que temos pela frente é a conquista desses já ditos 95% da população que estão fora das academias. E para isso devemos mostrar que os nossos estabelecimentos são para todos, jovens, idosos, homens, mulheres, cardíacos, diabéticos e toda outra e qualquer doença crônica não transmissível, que todos precisam cuidar da sua saúde preventivamente. E é isso que as academias fazem diariamente. Não é para vender um corpo perfeito, que acordamos todos os dias, e sim para entregar saúde à população brasileira. O corpo perfeito é consequência. Nós atuamos na saúde física, mental e social da população brasileira. Esse é o local ao qual nós devemos e vamos estar. Para isso, o trabalho, a dedicação, o envolvimento de vocês é fundamental. Falo mais uma vez em nome de cada representante da CAD Brasil, de várias regiões. Nós temos hoje, pessoal, mais de 30 representantes da CAD Brasil, mais de 30 líderes espalhados pelo país. Pessoas que dedicam seu tempo, saem da sua empresa, abrem mão de estar com a sua família para defender esse setor. Muito obrigado a vocês. A nossa luta junto às autoridades, em cada município, em cada estado e também no Congresso Nacional tem sido incansável para colocar as academias, para colocar os profissionais de educação física nesse setor. Queremos leis que que assegurem a nossa atividade, que nos reconheçam como essenciais. Queremos benefícios e isenções, sim, isenções, pois nós ajudamos e contribuímos muito para esse país. E assim como hoje recebem hospitais, clínicas e outros profissionais da área da saúde. Queremos mais apoio e incentivo para que possamos cumprir de forma ainda mais contundente o nosso papel de promotores de saúde. Esse é o grande trabalho que estamos fazendo. Peço para todos vocês, entrem no site da CAD Brasil, entendam o movimento, entendam o que está sendo construído e o que está sendo feito sobre a reforma tributária. É o maior chance ou o maior risco que o nosso setor está correndo desde a sua criação. Podemos ter que pagar uma conta que não merecemos pagar, mas também podemos ter a oportunidade de se colocar num local ao qual nós devemos e temos o direito de estar. Mas para isso precisamos ter o envolvimento de todos vocês. Não basta essa diretoria, não bastam esse conjunto de líderes atuando dessa forma. A reforma tributária é um assunto complexo, é um assunto difícil, mas que merece a nossa atenção, que merece o nosso olhar. Não é tão simples assim, alguém resolve por mim. E se alguém resolver que você não vai ficar com a melhor fatia do bolo, você não vai ficar. Então, por isso, nós precisamos envolver. Se olharmos apenas para os 6 primeiros meses desse ano, e é essa parte que eu falo do envolver, poderemos ver o quanto foi feito pela CAD Brasil. Aí a gente tem uma surpresinha aí para facilitar a vida de vocês poderem entender um pouco mais do que foi feito. E graças aos fortes parceiros, e entre eles, Confef, sindicatos, federações. Sem vocês nos apoiando e se envolvendo conosco, a gente não conseguiria fazer isso. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o nosso mestre de cerimônias, muito mais bonito do que eu, nosso muso do fitness, Patrick Aguiar, que além de tudo é um grande amigo, é um defensor aqui de nossas causas, e ele vai comandar aqui a mesa redonda hoje. E mais uma vez, obrigado à presença de todos, e um evento de muito sucesso. Andem pela feira, façam conexões e façam valorizar todo o tempo e todo o empenho de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Patrick. Bom dia, uma salva de palmas para esse nosso amigo. Estão me ouvindo? Eita, que maravilha, moçada. Mais um ano de festa. Esse momento que nós temos aqui, reunindo o que há de melhor do exercício físico, na atividade física, profissionais de educação física e gestores. Eu quero aqui mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que a CAD Brasil vem fazendo ao longo desse ano. Por favor, vamos rodar o vídeo?
Uma salva de palmas, meus amigos. Esse vídeo de 1 minuto e meio poderia certamente se transformar em vários filmes de várias horas. Parceiros trabalhando em prol de um segmento que de fato leva a saúde para a vida das pessoas. Somos essenciais. Como dizer ao contrário? Todos os dias eu tenho certeza que todo mundo aqui escuta dos nossos alunos, dos nossos beneficiários, que nós transformamos a vida deles, a vida de alguém. Não são poucos os depoimentos que nós temos disso. Somos essenciais. Nós temos dito isso desde a pandemia do Covid-19, que deixou o nosso mercado, todo mundo com muito aflito. Mas que em todos os estados, dos presentes que estão aqui, tiveram um decreto e uma autoridade falando: vocês são essenciais para a saúde das pessoas. Todos os nossos profissionais de educação física mudam a vida dos nossos beneficiários, dos nossos clientes, todos os dias. E quando a gente é único, é essencial, a gente precisa mostrar isso para o Brasil inteiro. Por que não para o mundo inteiro? E eu vou fazer um convite para vocês agora. Todos os senhores receberam uma camisa dessa, que está no seu kit. Eu peço para que todos os senhores vistam essa camisa agora, para que a gente possa fazer um grande movimento. Pode colocar por cima da blusa que você está, nós vamos fazer uma foto, e eu vou pedir para vocês que marquem a CAD Brasil e que marquem a hashtag Somos Essenciais. Não basta, gente, a gente ter o decreto dizendo que somos essenciais. Nós precisamos mostrar para o Brasil inteiro que, de fato, a gente comprou essa ideia. Que dentro de cada academia da gente tem essa raiz, tem essa cultura de levar saúde e melhorar vidas. Por favor, vistam a camisa. Eu peço para o fotógrafo vir aqui. Enquanto isso, eu convido aqui para compor a nossa mesa Edgar Corona, vice-presidente da CAD e CEO do grupo Biorritmo Smart. Uma salva de palmas para o Edgar, por favor. Aqui do nosso lado, Edgar. Meu presidente da CAD Brasil, Ailton Mendes, por favor, se junte a nós. Minha amiga, que nos defende lá em Brasília com unhas e dentes, levando a voz da saúde, Mônica Marques. Uma salva de palmas para a Mônica, por favor. Meu amigo, CEO da Baritec, Luiz Urquiza, por favor. Meu Lorde, campeão de hipismo, Richard Bilton, por favor, CEO da Companhia Atlética. Meus amigos, todos estão vestidos com a nossa camisa. Peço que para que vocês permaneçam com essa camisa. É um grande movimento que a CAD Brasil está fazendo, para que a gente possa mostrar, sim, em todos os lugares do Brasil, que nós somos saúde. Nós podemos fazer uma foto daqui para lá, com todo mundo vestido com essa camisa? Tá. Então tá bom. Então, vamos fazer uma foto do evento antes de a gente começar a nossa mesa redonda. Você quer fazer? Como você quer fazer? Vou aproveitar fazer vocês aqui do lado, depois eu deixo para vocês. Todo mundo de pé lá, fica melhor? Pode ser, melhor. Vocês podem ficar de pé um pouquinho, gente, para a gente fazer essa foto? Vamos vir para cá vocês também, eu acho que... Será que vai atrapalhar eles? Vai cobrir. Então, depois a gente faz de lá para cá. Faz de lá para cá, né? Vamos lá. Pegar mais gente, tá bonito demais isso aqui, viu? Chega a arrepiar. Eu vou ser um favor que você fique aqui para aparecer na foto também. Opa. Um pouquinho virado para cá assim. Aí que eu também vou fazer. Agora aqui. Mais uma? Mais uma, gente. Vocês aqui. Agora. Vou fazer mais uma aqui, deixa e faço uma ação de palco, tá? Obrigado. 1, 2.
2, 3. Faz um videozinho. Pera aí, gente. Tem, ó, vamos lá, tem um improviso aqui, né? Tem a coreografia. Tem uma coreografia. Vai subir para fazer o vídeo? Gente, agora fiquem de pé aqui vocês, por favor. Assim, sem ensaiar, é mais gostoso. Todo mundo... agora tem que ter um fotógrafo aqui em cima, gente. Porque nós vamos fazer um vídeo aqui agora. Alguém vai filmar daqui? Me dá aqui, me dá o telefone. Me pediram para eu fazer uma selfie com vocês aqui, gente. Vocês estão endossando a importância aqui hoje, né? Vem cá, gente. Vamos lá. Por favor. Selfie. Uma selfie. Agora vocês precisam aparecer aqui, ó. Todo mundo aparecendo. Vem mais pra cá você. Aí, ó. Vamos com a galera, braço pra cima. Vamos lá, deixa eu tacar mesmo. Vamos lá, todo mundo com o braço pra cima, gente. 1, 2, 3. Somos essenciais, vamos lá! Show, vamos lá, vamos começar nossa mesa. Muito obrigado, gente. Que movimento maravilhoso. Levando para vocês que quem estiver com essa camiseta ao final vai estar concorrendo a uma Alexa, tá ok? O nosso presidente, Ailton, vai sortear uma Alexa, mas só vai ser contemplado quem estiver com a camisa do evento. É uma por dia. Uma Alexa por dia? Por dia, tem todas umas regrinhas ali que depois vão estar aparecendo Tá lá, ó, aqui. Já regras do apareceram. sorteio da mesa redonda. Vestir a camisa, somos essenciais. Realizar o check-in com o staff da CAD Brasil na entrada da plenária da mesa redonda da CAD Brasil. E seguir o perfil da CAD, é claro, gente. Vamos lá. E também, eu acredito que o trabalho de todos os diretores precisam ser exaltado. E você que ainda não é associado da CAD Brasil, nós vamos colocar um QR Code, não perca tempo. Esse associativismo é muito importante para que a gente possa continuar com as ações que vão beneficiar todo o mercado. Tá? Daqui a pouquinho vai aparecer o nosso QR Code aqui e você pode fazer a sua inscrição. Dando seguimento, começando aqui o que mais importa, vamos começar com nossa mesa redonda. E a primeira pergunta vem para minha amiga Mônica Marques. Mônica, como representante da CAD na Federação Internacional World Active, você acompanha mais de perto cenários de outros países. Qual é o panorama mundial do fitness e o que há de comum com o mercado do Brasil? Bom dia a todos. É um prazer enorme estarmos participando em termos internacionais, agora como membros da World Active. Como é que surgiu isso? Em 2018, a Organização Mundial da Saúde criou um plano de combate mundial ao sedentarismo chamado GAPA, Global Action Plan on Physical Activity, e chamou pessoas e entidades, iniciativa privada e também setor público no mundo inteiro para que houvesse uma participação maior na ajuda ao combate ao sedentarismo. Para vocês terem uma ideia, né? Em 2018, a média global de sedentarismo entre os países era de 28%, e nós, aqui no Brasil, com 47%, fomos classificados como o 5º país mais sedentário do mundo. E isso disparou uma série de ações aqui na ACAD, a partir dessa nossa participação. Nós criamos o movimento Brasil Mais Ativo, começamos a atuar junto aos governos, né? Acho que um tema que vai ser bastante comentado aqui, né? Isso aconteceu depois na pandemia, no mundo inteiro, né, de sermos impedidos de trabalhar. Na Europa existe um grupo chamado Europe Active, que agrega 29 entidades que combatem o sedentarismo. Então tem lá a França mais ativa, a Noruega mais ativa, enfim, 29 países diferentes que já se agruparam há alguns anos e começaram a trabalhar
muito em cima dessa pauta de pessoas mais ativas com mais frequência em todos os lugares. Agora, este ano, eles resolveram criar a World Active, então trazer mais países de mais continentes para participar. E de 29 países, então pulamos para 40 países. E a CAD foi convidada a fazer parte dessa força mundial de combate ao sedentarismo. Se vocês pegarem a revista que vocês têm aí, vocês conseguem ver, está aqui ó, na página 20, só para não ficar longo, né? Nós assinamos junto com a World Active um manifesto com 8 itens, entre eles, né, itens que falam de representação, de inclusão, de padrões, sempre com esse objetivo de mais pessoas mais ativas com mais frequência. Então, estamos trabalhando agora por uma pauta única de combate ao sedentarismo no mundo inteiro. Então, vão ser criadas ações onde todas as entidades que existem em seus respectivos países poderão atuar. E isso dá muita força para o nosso projeto Brasil Mais Ativo. A gente começa agora a enxergar de que maneira a gente consegue influenciar mais pessoas e mais governos para que nos vejam como essenciais, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, é esse o trabalho que começou a ser feito pela CAD esse ano, desde abril. Foi formado um conselho, onde participam um membro de cada continente, e a CAD representa, então, não só o Brasil, mas a América Latina. Estamos nessa missão agora. Que maravilha, Mônica. Muito bom. Ailton, meu amigo, em sua fala de abertura, você falou que o mercado financeiro está de olho no nosso setor. Você pode, por favor, nos contar mais sobre esse tema? Bom, o que é importante todo mundo entender? Quando há um grande movimento de alguma empresa, de algum grande player na direção, e aqui eu vou tomar a liberdade aqui, Edgar, e usar você como exemplo. Quando a Smart Fit fez o IPO dela, o mercado quis entender, o mercado financeiro quis entender o que é o mercado de fitness. Então, como a CAD Brasil representa o setor, nós tivemos diversas reuniões explicando para esses fundos o que é o nosso setor. Mas tinha um motivo. Era qual motivo? O IPO da Smart Fit. Então, eles estavam focados para esse momento. Então, tinha um porquê desse mercado querer entender. Era uma oportunidade que estava surgindo. Ok. Mas hoje, nenhuma empresa está nessa direção. Não nesse momento. Tem muitas trabalhando mas ainda não tem nada anunciado. E mesmo sem ter nada anunciado, o mercado financeiro olha para o nosso setor e fala, aqui é um setor que existe uma grande oportunidade como um todo. Então, não é um olhar focal, é um olhar para o setor. E aí, quem estiver melhor preparado, quem estiver melhor estruturado, quem tiver o seu diferencial, tem uma grande oportunidade. Então, por isso eu falei, Patrick, que quem estiver pronto vai pegar essa onda. O que é estar pronto? É ter todos os seus processos de entrega muito bem claros. É ter a sua cultura, a sua visão muito bem clara. É ter a sua parte documental, e aqui quando eu falo documental, eu não quero dizer CNPJ e registro no conselho. Eu quero dizer colaboradores registrados devidamente, eu quero dizer um plano de carreira muito bem claro, eu quero dizer 100% de tudo que entra registrado e tributado. Eu quero dizer assim, uma empresa como ela tem que funcionar. Inclusive com contratos de locação muito bem claros. Porque até isso é levantado. E daí eu já vou puxando aqui para o Edgar Corona, que é o nosso próximo palestrante a ser ouvido. Edgar, há pouco tempo atrás eu vi a sua esposa, Soraya, falando exatamente isso. É muito pouco sobre exercício e é muito sobre você significar para as pessoas sobre aquilo que ela vai fazer dentro da sua academia. É de pessoa para pessoa, é a entrega, é o olho no olho. Como você enxerga que nós podemos melhorar ainda mais os nossos serviços no Brasil? O que está faltando para a gente aprimorar e acertar ainda mais? Eu acho que é uma questão cultural, né? Assim, o Brasil foi acostumado, vamos dizer, a um desserviço, né? Você ia no setor público, entrava numa fila do INSS e achava normal, né? O ser maltratado fora do setor privado faz parte.
né? Parece que estão nos fazendo um favor. Então isso acaba norteando, tá certo? Vamos dizer, todo um comportamento de sociedade. O que você tem que fazer, quer dizer, a iniciativa privada traz uma diferenciação nisso, né? Então, o que é teu propósito, que diferença você quer fazer na sociedade, como é que você melhora isso, né? E quando você cria essa cultura, né, de fazer o bem, né, de ajudar as pessoas a mudarem, quer dizer, não tem nada melhor no final do dia do que, assim, até eu uso dizer no nosso time lá, quando o camarada está dentro da sala, é uma carga pesada, né? Você, uma rotina de 4, 5, 6 horas, tá, por dia, atendendo as pessoas, né, corrigindo, de pé, o que você tem de retorno? Você tem de retorno o sujeito falar, puxa, você mudou minha vida, melhorei, estou diferente, né? Então você está prestando, essa é a recompensa, né? Então, o fazer o bem, né, é muito melhor dar do que receber, né? Você acaba recebendo, você começa a ver a evolução do teu cliente, etc., né? Queria só voltar um pouquinho na história vamos dizer, do crescimento de mercado. Quer dizer, uma coisa que eu me pergunto sempre aqui é esse número nosso, 3, 4, 5. Acho que alguém chutou um número lá atrás, né? Isso virou meio uma verdade, né? Porque não tem pesquisa nenhuma, ninguém sabe exatamente qual que é o número. A gente repete o número da IRSA, mas a IRSA fez essa pesquisa ontem. Ligou para o Valdir falou que era 4. Então ficou 4 e está tudo certo, ou é 5, cresceu, não cresceu. Esse número não existe, gente, não existe, né? O que existe aí é o seguinte, o 10 dólares nos Estados Unidos, em cima da renda do americano é nada. Então, você vai ter 22%. Os 100 reais em cima da renda do brasileiro, no salário mínimo, 1.200, 1.300 reais, é muito dinheiro. Então, aquilo precisa virar prioridade para o sujeito, né? Porque o cara fala assim, se eu não for, né? Foi um negócio engraçado, conversando com o presidente da Planet, né? Com o Cris, falei assim, pô, quantos por cento do pessoal que é cliente teu não vem, né? Deixa de vir. Ele falou 40%. Falei, mas 40% que no mês? Ele falou, não, tem 40% dos meus clientes que não aparecem há mais de um ano. 40%, tem 40% que, mais de um ano significa 1 ano e meio, o cara está pagando lá, está matriculado, não quer dizer que ele esteja indo, né? Mas 10 dólares, dá até trabalho para cancelar, pode cancelar online. O cara falou, não vou nem entrar no computador para cancelar, porque, pô, deixa os 10 dólares lá, eu vou pagando, né? Essa é uma história do mercado americano vis-à-vis ao nosso. Eu acho que nós estamos tendo uma vantagem ao longo dessa história, né, para ambos os lados, tanto para o professor, né, como para o cliente, para aumentar esse mercado. É que qualquer Instagram que você entre hoje, tem alguém, né, um influencer, fazendo musculação numa academia. Aí o cara fala, bom, se esse sujeito está fazendo, eu preciso fazer também. E a musculação, diferentemente do cardio, dá resultados mais palpáveis. O sujeito vai para uma academia, tinha uma frase que o Carnevale falou para mim, um dia eu repeti no UOL, virou Trend Topics, que ele dizia o seguinte, que a forma mais segura de engordar um cara é botar ele 1 hora por dia numa esteira numa academia. Porque o sujeito caminha 1 hora, gasta 200 calorias, chega no final, eu gastei, fiz exercício, eu vou lá com uma lajotinha da Copenhagen, fazendo propaganda da Copenhagen, gastou 500, ao final de 30 dias de esteira, o cara ganhou 4 quilos, falou, essa academia é uma porcaria, não funciona, não ganhei músculo, não ganhei nada, e vai embora, né? Porque é chato, né? Se você agora vai lá, treina, faz musculação, ganha um pouco de massa, tal, aí vê o do lado, o cara do lado que está em forma, pô, faz musculação. Musculação é rápido, dá bons efeitos, com bons professores, dando boas instruções, nós vamos crescer esse mercado. Os influencers estão nos ajudando, a rede social está nos ajudando a crescer. Então esse mercado vai crescer. Não vai bater 22 por causa da nossa renda. Se o Brasil virar uma Suíça ou virar uns Estados Unidos, a renda, tá certo, o 10 dólares, que tinha que ser 3 dólares aqui para ser parecido com o americano. Nós tínhamos que cobrar 12 reais, 15 reais por mês para ter os 22. Nós não vamos conseguir fazer isso, né? Com essa barra funda tributária, com essa confusão, com o regulatório do jeito que é, quer dizer, então fica muito difícil conseguir isso. Mas eu sou muito esperançoso, eu acho que assim, o comportamento social, gente mais jovem procurando, tudo isso vai influenciar a gente ter, vamos dizer, um mercado crescente. Eu acho que basicamente é isso. Maravilha, Edgar. E também mudar a educação, né? A educação de base, trazendo para as nossas crianças o quanto é importante cuidar da saúde, né? Nós temos aí 80%, 70% das crianças que estudam ainda em escolas que não têm profissionais de educação física dentro dos anos iniciais, ou seja, a gente espera chegar aos 10, 12 anos para começar o primeiro contato nas escolas públicas
com o profissional de educação física. Essa é uma outra realidade também que a gente vai... Tem muito trabalho para aquela turma que está ali na frente, ali, ó, para virar essa história. Amigos, quero lembrar para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, que nosso time da ACAD Brasil está aqui com os papeizinhos. É só você levantar a sua mão, que eles vão te entregar esse papelzinho para você escrever a sua pergunta, ok? Continuando aqui o nosso bate-papo, antes saudar o meu amigo Fábio Padilha, que está aqui, mês que vem em Brasília, né, Fábio? Todos estão convidados para ir para Brasília, mês que vem, para participar de mais um evento maravilhoso. Urquiza, como as inovações tecnológicas estão moldando a próxima geração de experiências no setor fitness? E qual é o impacto delas nas estratégias das empresas e no engajamento dos clientes? Então, acho que a questão de inovação tecnológica é fundamental para garantir a competitividade das empresas de uma forma geral, né? Então, vou começar nos exemplos mais simples. Hoje em dia, uma academia, sem possibilitar que o cliente acesse o seu serviço pelo aplicativo, é quase impensável você imaginar que o cliente não possa acessar. Então, o mundo físico com o digital, ele de alguma maneira, após pandemia, ele está presente hoje no comportamento do consumidor. Como é que você utiliza essa ferramenta, utiliza, por exemplo, os aplicativos para que o cliente possa agendar uma aula, possa saber exatamente o que acontece na academia, ele possa contratar um plano, cancelar um plano, trancar um plano. Como é que a gente traz para a nossa realidade, a realidade do nosso setor, o nível de serviços que hoje diversos outros setores oferecem através, por exemplo, dos aplicativos. Isso sem falar na aplicação da inteligência artificial, ChatGPT, são inúmeras oportunidades. Eu diria que inteligência artificial, ChatGPT, já no atendimento do cliente básico, é quase que uma condição higiênica para você também garantir a sua competitividade. Só que a inteligência artificial, o ChatGPT, vão fazer uma mudança em degrau, porque eles podem avançar além daquilo que é o commodity, daquilo que é o serviço básico. Então eu acho que ali tem uma oportunidade muito grande. A Web 3.0 é outra revolução. Então nós lançamos, por exemplo, o primeiro ativo digital, que é o cliente não compra um plano, ele compra um ativo digital e ele pode vender esse ativo digital. É uma maneira do cliente se comprometer com a saúde dele no longo prazo e você poder comercializar um ativo digital. Então todas essas tecnologias e a dificuldade que todos nós temos é a aplicação da tecnologia à nossa realidade, porque isso requer investimento, isso requer, nós vamos quebrar a cara, vamos fazer coisas que vão dar certo, vamos fazer coisas que não vão dar certo. Você tem os vestíveis, que ainda não são populares, mas vão fazer com que o consumidor possa ter muito mais incentivo no engajamento. Você tem a gamificação, que já é fartamente utilizada nas academias de uma forma geral. Os estudos trouxeram isso. E as redes sociais, como o Edgar falou, hoje as redes sociais, elas são importantíssimas do ponto de vista da disseminação e do conhecimento, porque o cliente compartilha experiência, o cliente compartilha resultados, e isso, de uma certa maneira, gera um ciclo virtuoso do nosso negócio. Então, eu diria que, na minha opinião, a questão de como usar a tecnologia em prol do negócio, e lembrando, né, a tecnologia não como substituto do capital humano, e sim como uma ferramenta de garantir a competitividade, que é produtividade mais qualidade, garantir uma experiência fantástica para o cliente e garantir que os nossos profissionais tenham ferramentas para que eles possam desempenhar da melhor maneira possível o seu trabalho no dia a dia e no serviço ao cliente. Maravilha, muito bom. Mônica, voltando para você. Nos últimos anos, nós nos deparamos com inúmeros estudos que comprovam a relação direta da atividade física com a saúde. E também um número expressivo de levantamentos que mostram que o sedentarismo gera um custo absurdo para as empresas e os governos. Qual é o papel do nosso setor nesse cenário? Bom, o número básico informado pela Organização Mundial da Saúde, para cada $1 de investimento que você faz em atividade física, existe um retorno de $2,8 para o setor público da saúde. A gente vem num histórico, né, Patrick? Se a gente pensar no que era atividade física nos séculos passados, ela era muito relacionada com castigo, com escravidão, trabalho braçal desmerecido, esse tipo de coisa. Quando surgiram os Jogos Olímpicos, foi dado um outro direcionamento. Então, quando a gente pensou em atividade física, ela foi para o esporte competitivo, alto rendimento, né?
E quando a gente pensa na população em geral participando de atividades físicas, isso se tornou muito forte a partir de 1980, de verdade, quando surgiu a tal da ginástica aeróbica, que todo mundo foi para as praças, para os parques, enfim. E nessa mesma época, as universidades começaram a pesquisar muito a fundo os benefícios da atividade física. Então, quando a gente fala aí do nosso CNAE, né, o nosso Código de Atividade Física, o CNAE foi criado a partir do AISIC em 1948. Então, nós fomos colocados embaixo de lazer e entretenimento, por incrível que pareça, porque na época era assim que era visto. Você fazia atividade física para se divertir e não necessariamente para a saúde. De lá para cá, como você falou, houve um grande investimento em pesquisas. Nos últimos 3 anos, em especial, nós tivemos um primeiro estudo, que inclusive a CAD ajudou a bancar, feito pela Global Health and Fitness Alliance, que foi criada pela IRSA lá nos Estados Unidos. Nós conseguimos reunir 60 países e fizemos um estudo real, junto com a Deloitte, para avaliar e ter finalmente dados de qual é o impacto econômico da atividade física no setor da saúde. Isso foi mapeado em 60 países e nós fomos incluídos nisso. Agora, em 2022, a própria Organização Mundial da Saúde fez um estudo semelhante, não só calculando isso em mais de 150 países, mas também recomendando a todos os governos que tenham práticas e políticas públicas específicas para a atividade física. E aqui no Brasil agora, meses atrás, tivemos pela primeira vez uma lei geral do esporte que finalmente incluiu o termo esporte para toda a vida. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então hoje, pela nossa lei geral do esporte, nós temos 3 tipos de esporte: esporte de formação, esporte de excelência e o esporte para toda a vida. Apesar de, no corpo da lei, ainda não estar muito bem definida, né, qual vai ser a política pública, qual é o orçamento para isso, de que maneira isso vai se concretizar, o simples fato de termos agora o esporte para a vida toda e as nossas atividades, todas elas que nós fazemos dentro da academia, estão enquadradas dentro do esporte para toda a vida, isso também é uma vitória muito grande para o nosso setor. Então é isso, a gente tem como missão tirar cada vez mais pessoas do sofá. A gente aqui nesse grupo sempre fala, né, se é verdade essa penetração aí de 5%, mas supondo que ela seja real, para cada pessoa que está na academia tem outras 19 que não estão. E são essas pessoas que a gente tem que buscar, e buscar alternativas criativas, buscar conhecer melhor essas pessoas, o que motiva as pessoas, quais são os modelos de nicho que nós não criamos ainda, como que a gente pode realmente trazer essas pessoas. E do outro lado, né, é fazer esse caminho que a gente vem fazendo, porque a gente sabe que a atividade física pode diminuir o risco cardíaco em até 50%, o risco de diabetes em 30% e as doenças crônicas não transmissíveis, isso está tudo muito bem quantificado já. Mas as pessoas ainda não sabem, os governantes, os decisores ainda não sabem, e cada um de nós pode ajudar a mudar essa realidade. Maravilha, muito bonito ver você falar, Mônica, porque a gente vê muita verdade na tua fala, você vive isso, você leva isso para onde você vai, é uma missão de vida tua, e sem você saber, você nos inspira também todos os dias a levar essa missão. Parabéns. Edgar, eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo, porque eu acho que esse momento aqui, ele é único, né? Não é todo dia que a gente vai ter o Edgar Corona aqui para responder essa pergunta. Então eu vou fazer a pergunta que todos vocês querem fazer para o Edgar. Edgar, nós escutamos todos os dias várias tendências que chegam no mercado. Muita tendência, muita coisa acontecendo, mas se o Edgar hoje tivesse que começar um negócio do zero, onde o Edgar colocaria o dinheiro dele? Põe no Smart. Eu nem posso falar diferente, né? Eu vou falar o quê? Eu estou tocando um negócio, tem que acreditar em mim, né? Não, mas tudo bem. Estava esperando. Não, brincadeira à parte. Não, eu sempre acho que assim, sempre tem alguma... Né? Tá vendo aí, você pega uma feira que teve agora, vamos dizer, voltada para o público, não para o público, não para a empresa, mas para praticante.
Uma FIBO tem 130 mil pessoas. Teve uma feira em São Paulo que tinha 80 mil pessoas olhando para a prática de atividade física, para musculação, etc, etc. Então tem um mercado crescente com um monte de oportunidade, né? Nós temos lá, aí começamos com a Bio, estamos com a Smart, tá certo? Fizemos alguns estúdios, né? Cada estúdio tem lá um público-alvo, uma formatação diferente, né? Olhando para uma demanda específica de mercado, né? E acho que tem uma oportunidade muito grande. Eu olho hoje, vamos dizer, a tal da dor nas costas, né? Que todo mundo no escritório senta errado, vê errado, dor nas costas. Então acho que era um negócio que eu acho legal. Acho que é um negócio de você ter um produtinho assim, né? Meio estruturado para tratar disso, acho que seria uma boa ideia, né? Fugindo um pouco de fisioterapia, quer dizer, como é que você mecaniza esse processo para, né, fortalecer core, né, de uma forma estruturada. Mas tem oportunidade para tudo quanto é lado, né? Tem um modelo de negócio, né? Ele parece maravilhoso, depois parece um desastre, depois se aprende e faz ele dar certo, né? Isso é a vida de empresário. Vai todo mundo ficar rico e eu não, porque eu fui pegar as respostas aqui que eu vou ter que fazer aqui, as perguntas, e não escutei o que o Edgar disse. Isso é sacanagem. Mas depois ele me conta em particular. Richard, você está na CAD Brasil há 2 décadas. Foi o primeiro brasileiro a representar o país como membro do Conselho da IRSA e sabe tudo sobre o associativismo. Por favor, nos diga por que é tão importante a gente tenha cada vez mais associados na CAD Brasil. Patrick, quando primeiro eu entrei como convidado na IRSA lá nos Estados Unidos, que eu ia em todas as feiras, para falar sobre a América Latina, sobre principalmente o mercado brasileiro, que era muito maior, né? Ainda é, obviamente, mas o mercado latino-americano não tinham representantes. Eu comecei a participar. Uma das coisas que me chamou a atenção logo na primeira reunião eram os dados estatísticos. O que o Edgar falou brincando até hoje foi o que mais me chamou a atenção na época, porque o americano adora estatística, então você consegue levantar inúmeros dados de setores, por cidade, por bairro, por rua, por tudo que você falar. E o Brasil é uma chutometria gigantesca. Então, eu voltei para o Brasil naquela época da IRSA e falei assim, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente foi levantar quanto seria para fazer uma pesquisa decente. Era uma fortuna, a gente meia dúzia de academia. Então tem que envolver o governo. Nossa senhora, envolver o governo aqui no Brasil há 25 anos atrás, uma loucura. Aí eu falei assim, bom, eu não quero passar vergonha, então a gente tem que começar a pegar pelo menos alguns dados, CNPJs, para justificar e assim por diante. Na época o Confef me ajudou muito, essa aqui é a verdade, eu coloquei para eles a situação, que a gente queria isso para a IRSA. Desde da criação do Confef e dos CREFs, você tem a obrigação de ter o registro das academias. A gente sabe também que tem informalidade ainda grande no Brasil. Tem gente que não é associado, não paga a CREF, obrigado, não é nem a associação. Não paga a CREF, não tem registro no CREF, assim como não emite nem nota fiscal muitas vezes, mas é uma evolução. A gente veio evoluindo. Para vocês terem uma ideia, a gente sabe como é difícil a gente conseguir fazer valer a nossa vontade. Eu estava falando há pouco, a importância do nosso setor é muito maior do que o reconhecimento que a gente tem. Essa que é a verdade. A gente tem que trabalhar para fazer com que a nossa importância seja pelo menos próximo ou equivalente ao nosso reconhecimento. Então vamos lá. Daquela situação trágica para hoje, era a CAD Rio, para começar, não era a CAD Brasil. A companhia foi a primeira a entrar de sócia por São Paulo, Minas Gerais, Manaus. A gente saiu colocando tudo porque a gente buscava representatividade. E de poucos associados, a gente veio crescendo. Hoje tem associado em todos os estados do país. E o que aconteceu? Que era inimaginável. Você pega... Não passou ainda a reforma tributária, mas a parte de esportes está colocado na Câmara dos Deputados. Foi aprovado. Então falta agora o Senado, né? A gente fala até baixo, porque dá até medo de olharem para a gente quererem tirar a gente de lá. Mas esse é um trabalho, todo mundo aqui sabe, da CAD, todos nós, eu não sou político, eu tive em Brasília para tomar café da manhã com o deputado, com todo mundo aqui envolvido, porque alguém tem que fazer isso.
Se todo mundo ficar individualmente pensando na sua própria unidade, para mim era muito melhor cuidar das minhas academias e ponto final. Todo mundo tem problema, todo mundo, para resolver. Mas se você não tiver esse espírito de setor, do que é bom para todo mundo, independentemente se o teu perfil é high-end, low cost, ou seja o que for, nós estamos no mesmo barco, o barco é o mesmo, grande. Assim como limitação de faturamento, as pequenas, as médias, não, é para o setor inteiro. Eu sempre defendi isso. É a única forma da gente ganhar representatividade, é todo mundo pensando junto. Então, eu vou falar, mesmo nós ficamos surpresos, porque o Emerson está aqui também, que trabalha com a gente lá em Brasília. A gente mesmo ficou surpreso que entrou o Desportos na parte da Câmara dos Deputados e está seguindo. Se der tudo certo, a gente vai estar finalmente sendo encarado com a importância que merece o setor. Pô, nós somos não poluentes, só causamos o bem para todos, em todos os setores, e esquecem da gente. E você vê setores que têm N problemas sendo privilegiados. E o que a gente está pedindo não é nada de privilégio, hein? É só atenção necessária. Para não me prolongar, na reforma tributária, o setor de serviços como um todo é o que mais vai pagar imposto. É o que mais vai pagar imposto em relação ao que paga hoje. Estou falando que vai pagar mais ou menos do que os setores, muito mais do que paga hoje. A indústria vai ser a mais beneficiada e o setor de serviços o mais prejudicado. Dentro do setor de serviços, quem vai ser mais prejudicado? Aqueles que tiverem mais mão de obra. É o nosso negócio, a gente não tem insumo. Você não tem roda, você não compra um motor, você não... tirando as compras de equipamento, que é uma vez na vida. Então, o que acontece? Você vai ter no mês a mês uma elevação muito grande. A tendência é a gente ser agora encaixado. Isso, o resumo dessa história inteira, Patrick, é só por causa disso aqui. Se não fosse a CAD Brasil, não tinha, a gente não estava lá hoje. Essa que é a verdade. É isso. Eu posso falar para vocês, com muita tranquilidade, que sou testemunha viva do trabalho dos diretores da CAD Brasil, do nosso presidente Ailton. Aqui não é hipocrisia falar que muitas vezes eles bancam as situações, porque pensando no todo, tá? E eu estou muito em Brasília, eu estou muito no Congresso, e lá a gente vê representante dos recicláveis, a gente vê representante da indústria farmacêutica, a gente vê representante de tantos setores, e hoje eu tenho orgulho de falar para vocês que nós temos a CAD Brasil, os CREFs, representando de forma brilhante esse segmento da saúde, né? Então, mais uma salva de palmas para eles, dos nossos diretores, porque realmente é um trabalho árduo que é feito aqui, é muito investimento, e se nós conseguirmos aí, ao longo dessa pandemia, eu acredito que esse seja o sentimento de todos nós, sairmos mais fortalecidos, é porque essa associação e esses presidentes de CREF correram muito, perderam dias e noites para fazer esse negócio acontecer, tá, gente? Sou testemunha e acompanho lá. Ailton, meu amigo, você que é meu parceiro de caminhadas, sou até seu Uber lá em Brasília, né? Assim, carinhosamente chamado por eles. Ele é conhecido como Uber. Eu chego em Brasília, o carro tá lá com o ar-condicionado ligado, me leva, me traz e ainda paga o café da manhã. Ainda paga o café, gente. É um prejuízo da porra, mas... Meu amigo, para a gente encerrar essa segunda rodada, você falou aqui antes que o mercado financeiro está de olho no nosso segmento. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Olha, aqui foi dito pelo Edgar, observem, tá? Estruturas voltadas para trabalhar core, tirar a dor das pessoas e tudo mais, ó. O nicho de mercado aí. Inclusive eu ouvi ontem um fabricante aqui falando algo a respeito, viu, Edgar? Vale a pena dar uma olhada lá depois. Urquiza falando de tecnologia. Urquiza falou aqui de um produto revolucionário que eles criaram lá, acredito que está andando bem. A gente falou a respeito há algum tempo atrás. Richard falando sobre o que importa é a forma que você entrega, e todos os nichos, não importa onde seja, tem espaço. A Mônica falou de uma tendência mundial ao olhar para atividade física correlata à saúde, essa entrega. O Brasil está numa posição à frente dos outros países, porque é o único país do mundo que o principal ator desse negócio é um profissional da área da saúde.
O Ministério da Saúde, a pedido nosso, uma reunião, qual o Patrick estava ali participando, fizemos com a ministra da Saúde, e o intuito da reunião era um só: sair de lá com um documento do Ministério da Saúde falando a seguinte coisa, não saiu, mas não com essas palavras: o setor das academias e dos profissionais de educação física, pela sua relevância na atenção primária da saúde, pela sua importância na economia brasileira, e aí lá tem um monte de justifiques, e dentro desses justifiques, esse estudo que a Mônica falou, tudo isso mostra o quanto o Brasil está à frente dos outros países do mundo. Alguns países têm até uma certa inveja da gente, né, Mônica? A gente está muito mais à frente deles. Tudo isso está acontecendo. Nenhum de nós está prestando atenção para isso, mas o setor financeiro está. Porque na conversa que eu tive com eles, eles já citavam: escuta, mas o Ministério da Saúde falou isso, e o Ministério da Saúde fala o seguinte: o setor de academias merecem, por tudo isso, ter um olhar diferenciado na reforma tributária e ter incentivo de políticas públicas voltado à prática da atividade física nesses estabelecimentos. Esse foi o pedido. 15 dias depois, o documento estava pronto, publicado no Diário Oficial. E o setor financeiro, já com isso na mão, porque eles não dormem no ponto: opa, se o governo está pensando em investir dinheiro nesse negócio, alguma hora vai investir. Eu quero estar dentro desse negócio, eu quero um pedaço desse negócio. Então, Patrick, a onda está se formando. Com muito orgulho eu falo, não por conta dessa diretoria, que essa diretoria aqui representa todo esse grupo que está aqui, que representa, hoje, dentro da CAD Brasil, a gente tem próximo de 5% do mercado brasileiro de academia já são associados à CAD Brasil. Esse número é certo, 5%, né? Próximo de 5%. Esse é certo. Mas é pouco. Para uma associação isso é muito. Mas para a construção que nós queremos fazer, ainda é pouco. Por isso que a gente fala, associa-se, vem para dentro. O Edgar falou uma coisa muito tempo atrás, eu vou usar aqui as palavras do Edgar. É muita sacanagem se beneficiar de todo esse movimento, que todos aqui estão ajudando, todo mês contribuindo, e você falar: não preciso estar ali não, porque os caras estão fazendo para a minha parte. Eu, como presidente, a grande luta são duas. Nós atuamos de forma local. Então, um exemplo, Brasília, os nossos associados estão com um problema, um projeto de lei doido lá. Eu vou lá em Brasília e converso, tem que resolver para parar com isso. E 99% das vezes a gente consegue. Quando não consegue, a gente vai para a justiça. Então é uma defesa local. Mas isso que a gente está falando é uma defesa ampla, que a gente está protegendo os nossos associados e todos aqueles que não aqui estão. É muita sacanagem, quem aqui não está, falar: não vou colocar meu dinheiro ali não, que é uma miséria. Porque os caras já estão trabalhando para mim. Então, em alguns momentos, e aqui agora eu estou falando só para você, quantas caminhadas lá em Brasília, debaixo de um sol de 40 graus, com terno e gravata, com a sola do sapato quente, porque tem que fazer isso, e a gente ouve gente falar assim: não preciso ser associado da CAD não, porque vocês estão trabalhando de graça para mim. A gente já ouviu isso. Então, isso é muita sacanagem. Então, tem que envolver. Por isso que eu falo para vocês, envolvam as pessoas, tragam as pessoas. Não é pela associação, é pelo setor, é pela causa. Livre iniciativa. Então, tudo que for contra isso, a gente vai lutar contra. E a luta contra o sedentarismo. E aí, quando eu olho o setor financeiro mais rápido do que a gente, observando o nosso setor e querendo entender um pouco mais, só está faltando uma coisa: eles se sentirem seguros. Se eles se sentirem seguros com o nosso setor, com o nosso nível de profissionalismo, com o nosso nível de entrega, que tudo já foi dito aqui hoje, vai vir muito dinheiro, o setor vai crescer bastante. Então quem já está na ponta vai se beneficiar. E quem não está, pode se beneficiar. É só uma questão de comportamento, não é situação, é comportamento. Deus que te ouça, que nosso mercado cresça cada vez mais, não é mesmo? Amigos, eu vou iniciar aqui uma série de perguntas agora. Eu vou pedir para os palestrantes serem resumidos nas respostas para que a gente possa fazer o maior número de... Tipo sim, não e tá? Pode ser também, né? Por que não? Nessa reunião com a ministra da Saúde, a gente pediu para ela, o Emerson estava lá comigo me acompanhando, eu falei para ela: olha,
Só o que nós precisamos é fazer a correção de rumo. O nosso segmento é saúde e está entretenimento e lazer. E quem disse para você, sou um profissional de educação física que é um profissional listado aqui por esse ministério como profissional de saúde. Ela falou, tá entendido. Foi isso, Emerson? Foi rápido. Vamos começar então aqui com a pergunta do Helder, meu amigo da Slim Fit Brasil. Eu vou fazer essa pergunta para o Edgar, que eu acho que tem muito a ver com ele. Edgar, qual a expectativa, sua expectativa para o segmento de estúdios e microgyms? É um nicho que está, assim, acho que tem três áreas que cresceram muito lá fora, né? Tem a área de low cost, tem a própria high-end, que tem um mercado bem estruturado, né? Assim, bem posicionado. E esse mercado de microjeans, ele pega um público diferente, com uma expectativa diferente de produto, né? Então, nós estamos acelerando, tá certo? Já tem 12 unidades abertas, tem alguns contratos de franquia assinados, acho que, não me engano, uns 15, 16, né? Até o final do ano deve ter mais umas 20, né? Então, 32 no Brasil, abrimos Portugal, a primeira loja, a segunda está andando, tá certo? Está dando bom resultado. A gente acha que é um nicho interessante, que a gente está bem esperançoso, né? Não é um negócio para você ter, né? Porque o ticket é alto, então não é um negócio para você ter um monte, né? Não vai ter 1.000, 2.000, tudo, mas assim, pode chegar a umas 100, 150, 200, né? Nas geografias que a gente está trabalhando, né? Tá bem animado com isso. Show de bola, Edgar. Eu vou fazer agora a pergunta aqui do Glênio Tonon, AK de Rondônia, e eu vou fazer essa pergunta para o Richard. Nosso setor tem dois caminhos, o preventivo e o curativo. No preventivo, somos proativos e preparamos as pessoas para uma melhor qualidade de vida a partir da infância. No curativo, somos reativos e temos que trabalhar mais, próximos da medicina. Isso é uma percepção do nosso setor? De novo, tudo é uma evolução, né, Patrick? Nos Estados Unidos teve a campanha gigantesca lá, Exercise is Medicine, né? Essa é uma realidade. A gente, na companhia mesmo, a gente já fez um trabalho grande, quem sabe um pouco antes do tempo certo, onde a gente fazia até prescrição médica, a gente dava material impresso para médicos, distribuímos isso trabalhando com o Conselho de Medicina, etc., tentando, em São José dos Campos, em São Paulo, nas praças onde a gente estava, para envolver mais os médicos. A gente chegou a dar muita cortesia para médicos, porque a gente queria que eles vissem o trabalho que a gente faz dentro da companhia atlética, de atendimento, etc., para eles enxergarem, porque é muito fácil criticar. Mas eles têm que enxergar que tem muita gente que trabalha mais sério e etc. Então, essa penetração dentro da classe médica, né? A gente tem que ser mais bem visto. Então eu acho que é uma coisa que está acontecendo, Patrick, não era assim, estamos no meio do caminho e eu acho que vai ficar cada vez melhor, ou seja, a gente sabe, hoje a maior praga que tem nos Estados Unidos são os opioides, está todo mundo viciado, a juventude lá se matando com remédios por N motivos, mentais inclusive, né, psicológicos, e se você notar, o nosso ramo é remédio para isso tudo, só precisa colocar em operação. Eu queria complementar. Por favor. Se puder complementar Será aqui uma honra. a resposta do Richard, permite isso. Eu acho que é muito importante, reforçando o que o Richard falou, o que a gente observou. Primeiro, depois da pandemia, a questão dos médicos recomendarem o treinamento de força, cada vez mais isso está presente. O que a gente observou na Bodytech é que o público acima de 60 aumentou 50% em relação ao que nós tínhamos pré-pandemia, em número absoluto. E a demanda por treino de força aumentou em 25%. E isso tem origem na recomendação dos médicos. Então a gente claramente observa a importância disso, que exatamente, eu acho que em alinhado com a pergunta e a resposta do Richard, a importância dos médicos no sentido de ampliar a atuação e esse mercado que nós estamos. E isso é uma observação, 50% a mais em relação à pré-pandemia, o público 60 acima. Maravilha, você sem querer acabou respondendo aqui a pergunta do João Batista, que era exatamente esse público 60 a mais. Muito obrigado. A próxima pergunta aqui é do zelador de academias, meu amigo Wesley, está perguntando para o Ailton se tem como abrir academia sem dinheiro, ele quer saber.
Olha, quando a gente fala sem dinheiro, e aqui eu vou levar o figurativo mesmo, sem dinheiro, zero dinheiro, o que você precisa ter é um nível grande de conhecimento para você montar um business plan claro. Você, dentro dessa academia imaginária que está dentro da sua academia, com todos os processos muito claros, com todas as entregas muito claras, com números reais e com uma análise muito clara de onde vai ser. Valor de aluguel, curva de retorno, custo de aquisição de cliente, etc, etc, etc. Se você tiver um business plan muito claro e tiver conexões, você vai chamar essas conexões, você vai apresentar a tua ideia e através do teu conhecimento, do teu convencimento, da tua segurança e da origem clara e verdadeira daqueles números, é possível não só uma academia como qualquer outro negócio. Agora, você precisa estar preparado para. E o nosso mercado, alguns cases desses já aconteceram, mas não eram profissionais de educação física que o fizeram. Eram profissionais com formação em outro setor que trouxe isso para cá. Então, é possível, zelador, mas tem que estar preparado para fazer isso. Maravilha, meu amigo. Respondido? Dá para chegar lá agora e fazer academia sem dinheiro? Cuidado com o zelador, pessoal. Ele chega com um sorrisinho, dali a pouco ele faz uma proposta e quando você menos vê, você já passou sua empresa para ele, viu? Cuidado. Isso é ligeiro. Mônica, a pergunta agora é do professor Dr. Rodolfo Marinho. Esse cara faz um trabalho brilhante na USP, formando profissionais de educação física. Eu acho que tem muito a ver com você essa pergunta. Por que é tão difícil os profissionais de educação física buscarem se especializar dentro da área da saúde? Como podemos resolver isso, na sua opinião? Nossa, essa Mas vamos lá. Sendo bem objetivo, eu acho que a gente precisa sim de uma revisão das grades curriculares de maneira geral, para que o esporte para toda a vida conquiste maior espaço, inclusive dentro das disciplinas das universidades. Né? Qual é o melhor formato que as instituições de ensino irão encontrar? A gente ainda não sabe, porque inclusive agora existe a possibilidade dos tecnólogos que está em discussão. Mas me parece que uma boa parte dos currículos das faculdades ainda é muito voltado para o esporte de formação, na nomenclatura atual, né, escola, e para o esporte de excelência, alto rendimento, esporte, enfim. Então, eu ouço muito no nosso dia a dia, a pessoa, eu quero ser um personal trainer de musculação, por que eu tenho que fazer aula de basquete lá na faculdade? Então, a gente se depara com várias situações desse tipo. Então, a pessoa acabou de sair da faculdade e nunca viu uma bicicleta de spinning, ou não sabe como ministrar uma aula ou como planejar um treinamento. Então, existe um descompasso das grades curriculares, não só para a academia, mas também para a área da saúde. Aliás, são as duas coisas mais interligadas, porque a maioria do nosso público vem para emagrecer, para diminuir a obesidade, para tratar diabetes, em qualquer faixa etária. Então, de verdade, precisaria ser feita uma revisão de todos esses conteúdos para entregar aquilo que o mercado de trabalho efetivamente necessita hoje e, mais do que isso, o que a população precisa hoje. Maravilha, Mônica. Professor Rodolfo, acho que teu programa de especialização está pronto lá depois dessa aula da Mônica, viu? Meu amigo Urquiza, essa vai para você. O Henrique, da Academia Jump, ele pergunta o seguinte: como trabalhar a gestão de carreira com funcionário? E ele faz a observação de que o problema geral dos professores é estar atuando no salão como vitrine para ter personagens. Como que você acha que podemos solucionar isso aí? Pessoas, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos, né? Porque o mercado de trabalho mudou radicalmente. Hoje os profissionais de educação física têm inúmeras oportunidades de atender o cliente diretamente. Então, no varejo se fala muito venda direta ao consumidor. O profissional de educação física hoje pode prover aula, prover conteúdo, prover programas de diversas formas. Então, a questão de retenção do profissional, reter o melhor talento, tem sido um grande desafio e a gente tem procurado se reinventar
do ponto de vista dessas práticas com os próprios nossos profissionais. Então, essa relação da empresa com o profissional e tentar fazer com que isso se transforme numa relação de mais longo prazo, realmente eu diria que é o maior desafio. Como é que você gera uma conexão com esse profissional de marca, o orgulho de estar ali, o seu propósito em relação ao propósito do profissional, como você faz essa conexão? Isso diria que é um debate diário, uma construção diária, literalmente é um trabalho em andamento de como é que a gente retém e fideliza os nossos melhores profissionais. Quer dizer, talento atrás talento e, portanto, como é que a gente segura esses talentos. E hoje o mercado ficou muito mais, tem muito mais opções desse profissional fazer o voo solo dele. Então, esse é o maior desafio, na minha opinião, que a gente tem nos próximos anos para manter-se competitivo. Maravilha, realmente é um grande desafio, né? Edgar, para fechar aqui a nossa sequência de perguntas, vou fazer a pergunta do Fábio Medina. Sabe-se que a maior aderência se dá pela qualidade dos serviços. Porém, isso depende de bons talentos para aplicação de processos e métodos. Quais as estratégias de retenção de talento estão fazendo, considerando a baixa atratividade salarial do nosso setor? Sem dúvida. Assim, eu acho que, corroborando com o que o Urquiza estava falando, nós temos, são três grandes oportunidades, ou três desejos ou demandas, né? Então, dentro da Smart hoje nós temos lá uma área de educação bastante forte, né? Onde a gente desenvolve, né, trabalhos técnicos, né? Tem uma universidade dentro e um curso de pós-graduação dentro para os nossos profissionais, validados pelo MEC, o sujeito, vamos dizer, se profissionalizar e ser um profissional melhor, né? Então, a gente pegou mestres, né, doutores, professores com especializações diferentes que compõem essa universidade para atender esse sujeito que hoje também quer, vamos dizer, fazer uma carreira mais acadêmica. Uma outra área é, né, a área de personal. O sujeito, vamos dizer, eu quero me desenvolver e em algum momento, depois de 3, 4 anos com a gente, já está com uma carteira de cliente constituída, ele vai ser um bom personal trainer, porque ele recebeu toda essa formação e essa informação para ele ser um bom personal trainer. E tem um terceiro PET dentro desse negócio, um terceiro caminho, que é se tornar um gerente regional, um supergerente, ou você, vamos dizer, levar para outros países que não têm educação física, né, o trabalho deles. Então, hoje a diretora-geral do México era uma professora de ginástica da Biorritmo, que depois foi para o Smart, passou pela área de expansão, passou por diversas áreas, fez graduação, fez uma pós-graduação numa GV do México, né, e hoje ela toca o México. O diretor operacional da Colômbia saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro, era um professor, mas passou por formações diversas, metanoia, formações administrativas, pós-graduações em gestão, pós-graduação em gente. A gente foi desenvolvendo essa turma, né? Então, o que a gente faz é assim, lógico que a remuneração vis-a-vis ao que, né? Você vai nos Estados Unidos, não tem gente nas academias, né? Nós aqui temos esse tipo de serviço. É um caminho para esse sujeito, vamos dizer, evoluir. O que a gente tem dentro da empresa é que a gente fala para a turma, né? Dentro da plataforma nossa de educação, que todo dia o sujeito tem que sair com uma informação nova ou com um aprendizado novo para evoluir, né? Não tem sentido, vamos dizer, o nosso profissional não crescer. E com isso ele tem oportunidade para escolher um dos 3 caminhos para melhorar, evoluir e ter uma carreira brilhante. Basicamente é isso. Aliás, o Nelson foi, né? Estava no lançamento da graduação da nossa primeira turma, né? Junto com a Ailton, né? E foi muito orgulho de ter vocês lá com essa formação. Maravilhoso, né? Saber que o profissional de educação física hoje pode ter essa visibilidade, pode subir na carreira dentro das próprias empresas que nós estamos construindo dentro do Brasil, realmente maravilhoso, até porque o profissional de educação física é a razão de existir disso tudo, né? Ele é a melhor ferramenta de transformação de vidas que nós temos. Seja qualquer que seja a área, seja dentro das academias, nas escolas, nos bairros, nas quadras, no condomínio, tudo isso aqui precisa ser exaltado pelo nosso profissional de educação física. Meus amigos, eu gostaria que vocês batessem uma salva de palmas para os nossos palestrantes hoje. Deram um show, foi sensacional, muito obrigado por tudo.
Richard, Urquiza, Mônica, meu amigo Ailton, meu amigo Edgar, vocês mais uma vez abrilhantaram esse evento. Eu tenho certeza que todos que vieram para cá hoje vão chegar nos seus estados mais energizados, com a frequência mais alta, se preparando para entrar no mercado financeiro. Gente, muito obrigado a vocês. Esperem um pouquinho que nós vamos fazer o sorteio da Alexa.